Olá, pessoal. Essa disciplina, ela é muito importante, Educação Profissional, Trabalho e Ética, porque ela vai nos levar à reflexão, sobre as nossas ações na prática, na escola, na sala de aula, no nosso ambiente de trabalho. Por quê? A ética, ela é um conjunto de valores, morais e princípios que norteiam a conduta humana, ou seja, norteiam a nossa prática. Imagine vocês uma sociedade em que não tivéssemos nenhum código de ética, que não tivéssemos nenhuma lei, como seria a atuação das pessoas? Se com leis, se com códigos de ética nós presenciamos diferentes tipos de violência, diferentes tipos de corrupção, imagine como seria sem elas. Então, a ética, embora ela não possa ser confundida com leis, porque ela está relacionada ao sentimento de justiça social, e a ética, ela não criminaliza, Ela é um código que as pessoas aprendem naturalmente, desde pequenas a gente aprende, olha, não pode pegar o que não é seu, não pode matar, não pode agredir o outro, a gente vai aprendendo, desde que nascemos esse código para viver na sociedade. Mas ela não pode ser confundida com lei. E a igualdade, ela não significa justiça social. O que é igualdade? Igualdade é quando eu acho que todas as pessoas são iguais. Então, eu dou as mesmas oportunidades para todas as pessoas, sem enxergar as diferenças, as particularidades de cada um, as desigualdades sociais em que cada um vive. Isso é igualdade. Eu dou a mesma oportunidade a todos, sem levar em consideração nenhuma diferença, nenhuma particularidade, nada. O que é justiça social? O que é equidade? É quando eu considero as diferenças, as desigualdades da pessoa, as diferenças, se ela é deficiente ou não, as diferenças culturais, as diferenças de crença, a orientação sexual de cada um. É quando eu observo, eu percebo que as pessoas não são iguais, que cada uma delas tem a sua particularidade. Então eu atendo cada uma na sua necessidade. Isso é justiça social. Isso é equidade. Então, na igualdade, eu acho que todos são iguais, são robôs, eu não observo as diferenças. E na equidade, na justiça social, eu atendo cada um na sua diferença. Eu observo as diferenças das pessoas. Do ponto de vista da filosofia, a ética é uma ciência que estuda os valores e os princípios morais de uma sociedade e seus grupos. Cada sociedade, cada grupo possui seu próprio código de ética, E segue essa ética. Existe ainda a ética específica de determinados cursos, por exemplo, a ética médica, a ética do trabalho. Nós temos um código de ética na pedagogia que eu coloquei para vocês lá na plataforma. Nós temos um código de ética nos esportes, na área jornalística. Tem um código de ética também na política, embora, nós vejamos, estamos presenciando toda essa questão da corrupção, mas existe um código de ética político. Ele não está sendo seguido, mas ele existe. Então, segundo a Marilene Chauí, emoções e sentimentos exprimem o nosso senso moral, Ou seja, a maneira como avaliamos a conduta e a ação das outras pessoas e os conceitos como mérito e grandeza da alma. Nós temos uma propensão, gente, a julgar as ações dos outros, a dizer se está certo, se está errada a conduta do outro. Mas será que nós temos a capacidade de percebermos a nossa conduta,
o que nós fazemos, né? Então, para que nós possamos entender o que realmente é ética, moral e liberdade, nós devemos saber em qual ou quais contextos elas se fazem presentes. A moral e a ética, elas andam juntas e fundamentam a liberdade. Sobre liberdade, a Marilene Chauí vai dizer que entende como sendo a capacidade de autodeterminar a partir da posição conceitual da pessoa ou sujeito moral. Estabelece a diferença entre passividade e atividade, que irá determinar a ética nesse contexto. O homem é considerado como um ser humano racional, ou seja, ele raciocina, ele tem a razão, pois tem a capacidade de agir conforme sua consciência e sua liberdade, que são atributos específicos de um ser social. Então, assim, eu cresço sabendo que eu não posso pegar o que é dos outros, que eu não posso matar, que eu não posso roubar, que eu não posso agredir, mas eu sei que eu não posso, mas eu decido se farei ou não, né? Eu posso encontrar um lápis e procurar o dono, ou eu posso pegar esse lápis e ficar com ele para mim, sabendo que não é meu. Então, eu decido, eu tenho a escolha, eu faço a escolha. E a ética, ela está presente em todas as instâncias da sociedade, né? Principalmente nas profissões. Lá no dia da colação de grau de vocês vão fazer um juramento, que é seguir esse código de ética que está lá na plataforma de vocês, Código de Ética dos Pedagogos, né? O que isso implica na prática? Gente, quem já atua ou quem ainda vai atuar, uma sala de professores. Ali é onde a gente testa a ética e a moral de cada um. Por quê? Há professores que expõem seus alunos, coloca-os numa situação vexatória, fala mal de seus alunos ou de seus colegas, de seus pares, e há professores que escutam, que defendem, né? Uns se manifestam, outros não, mas não saem por aí falando da vida do aluno, das particularidades do aluno ou dos seus colegas de trabalho, não fala mal do seu ambiente de trabalho, né? Então, cada um vai ter a opção da escolha em ser um que critica ou um ser que critica negativamente, né? Ou aquele que vai buscar trazer um ponto de equilíbrio dentro da sua escola, dentro da sua prática. E a ética, como uma ciência, ela tem como objeto o quê? A moral, né? E a moral, vocês vão assistir lá o vídeo do Mário Sérgio Cortella, ele explicando que eu escolho, né? Ela é a prática da ética. Eu escolho se eu vou seguir o código ou se eu vou burlar esse código. O objetivo de uma teoria da ética é determinar o que é bom, tanto para o indivíduo como para a sociedade. Então, a moral, ela é uma construção humana e assim como na sociedade, ela sofre transformações ao longo da história, ou seja, ela possui um caráter social e caracteriza-se também por ser uma construção histórica. Ou seja, em cada país há um código de ética, cada profissão tem um código de ética, em cada período histórico influencia a ética. Então a ética, ela é influenciada pela sociedade, pela economia, pela cultura, pela localidade, pelas pessoas que estão ali, pelo período histórico. Nós tivemos vocês devem ter estudado na filosofia, vários filósofos que trouxeram suas contribuições com relação às concepções de ética. Sócrates, que foi o pai da moral, né, fundador da moral,
porque sua ética se baseava na convicção adquirida por meio de um processo de consulta interior, na tentativa de compreender a justiça das leis. Então, Sócrates é o pai da ética. Depois dele vieram outros, como Platão, os sofistas, o estoicismo, o epurismo, o Aristóteles, né, que vocês devem ter estudado, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho, o Iluminismo, Kant e muitos outros. Hoje nós temos dois filósofos que eu coloquei aí para vocês, que é o vídeo do Mário Sérgio Cortella e o Leandro Carnal. Eles hoje analisam, né, a nossa sociedade, o que está acontecendo, inclusive com a educação. O que é moral? Paranhos nos alerta que a moral apresenta um norte, um rumo de como nós devemos agir. Não quer dizer que a gente vá agir, mas como nós deveríamos agir. Nem todos seguem, né? Por quê? Porque a moral você tem a escolha. Você conhece o código de ética, mas você tem a escolha. Então, é importante nós conhecermos e sabermos que nós somos livres para fazer ou não. Um exemplo, agora no período da Covid-19, todos nós sabemos que a questão mais segura é o isolamento social. Mas nós também sabemos que muitas pessoas precisam trabalhar, certo? E nós sabemos que tem pessoas que não precisam sair de casa e que estão saindo. Assim como nós sabemos também que tem pessoas contaminadas que saem às ruas sem máscara, sem proteção, sabendo que estão transmitindo a doença, a Covid-19. Então, o que é ética? A ética nós sabemos que devemos ficar em isolamento social. Se em caso de muita necessidade tivermos que sair é para usarmos máscara, álcool gel, luvas, né? Proteger o máximo a si e ao outro. Segundo o código de ética é isso, mas a minha moral, né? Eu vou decidir se ao sair eu vou colocar máscara, se eu vou usar álcool gel, né? Se eu sei que eu estou com a Covid, se eu vou sair, né? Se eu vou a lugares onde as pessoas estarão e eu vou contaminá-las. Então, isso é a moral, é a minha escolha. Nós tivemos um caso, se não me engano, em Ponta Porã, que a pessoa sabia, né, a mulher sabia que estava com a Covid-19 e mesmo assim estava saindo na rua, o Ministério Público teve que trancá-la em casa, colocar tornozeleira, tudo, porque ela saía, sabendo que estava com a Covid. Então, quer dizer, ela sabe o código de ética, mas a liberdade dela, a moral dela, né, ela preferiu sair. Então, a sociedade teve que retê-la porque é uma questão de saúde pública, né? Então é importante nós sabermos que a ética ela norteia a nossa vida, não apenas no campo profissional, mas como seres humanos, como cidadãos. E é a ética que nos regula, que nos guia, né? Então nós temos que ter atenção a essas coisas. Há uma influência da cultura de cada povo, de cada época, para se definir a ética, né? Então essas normas vão mudando. Segundo o Barroco, a ética, como um modo de ser socialmente determinado, tem sua origem no processo de autoconstrução do ser social. A ética é a condição do ser humano de poder vir a ser ético. Por quê? Porque eu posso escolher como algo que emerge das emoções e da razão de cada pessoa, tendo-se como pressuposto a autonomia na escolha do posicionamento no percurso que une o coração à razão. A ética ela não deve ser confundida com a lei.
A ética não irá obrigar a pessoa a cumprir normas éticas, nem irá estabelecer punições, embora uma determinada lei específica tenha como base os princípios éticos. Assim, o campo ético é constituído pelo agente livre, né? A gente decide. A condição do agente livre pressupõe a sua liberdade de escolha, né? A posição de tomada de decisões com base em seus valores, enquanto pessoa moral dotada de valores e responsabilidades. Então, o que seria minha moral? O conjunto de costumes, de hábitos culturais que, transformados em deveres e normas de conduta, responde à necessidade de estabelecer parâmetros, né, para a nossa convivência social. Então, como que nós viveríamos numa sociedade, gente, se nós não tivéssemos código de ética, se nós não tivéssemos valores morais, né, para nos mostrarmos o caminho a seguir? Todo mundo saía aí pegando as coisas dos outros, matando, roubando, né? Então, tanto a moral quanto a ética, elas dependem da cultura e do momento histórico, né, de cada sociedade. A moral, ela é compreendida como um conjunto de deveres impostos durante a estruturação da personalidade, com relação a cada um dos quais, aparentemente, a pessoa não tem condições de opção e, portanto, de autonomia. Então, a gente tem que ter, né, essa visão de que nós vivemos numa sociedade, que nessa sociedade existem regras, né, existem códigos que nós devemos seguir para que haja uma boa convivência entre as pessoas, né? Porque se todos nós sairmos por aí fazendo o que der vontade, né, fica complicado. Igual nós estamos vendo festas da Covid, o pessoal na rua, gente contaminada passeando por aí para ver no que dá, né? Eu assisti ontem no Fantástico, né? A questão da festa da médica intensivista que foi reclamar, ela errou também, porque estragou o carro da pessoa, mas apanhou, foi agredida. Então, quer dizer, se não tivéssemos regras, com as regras já está acontecendo isso, imagine sem as regras. Como seria a nossa sociedade? Como seria essa convivência, né? Muito difícil para todos nós.